Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Um bom dia a todos. Ontem eu postei no meu story no Instagram, no canal Ciências Criminais, e no meu Instagram pessoal, W_Anderson Teixeira, advogado, um roteiro de certas dúvidas, mitos e verdades sobre a legislação de trânsito. E hoje eu vim aqui, através desse vídeo, esclarecer alguns pontos para os senhores. Eu quero tratar aqui hoje sobre o crime de homicídio culposo no trânsito, a questão do dolo eventual da culpa consciente, né? Uma briga que sempre existiu entre a defesa e a acusação, né? A acusação querendo levar esse homicídio no trânsito lá para o artigo 121 do Código Penal e a defesa querendo deixá-la no artigo 302 do CTB. Homicídio culposo no trânsito. Falarei também aqui sobre os crimes de lesão corporal culposa no trânsito e sobre o crime de embriaguez ao volante. Artigo 303 do CTB e artigo 306 do CTB. Alguns pontos eu preciso esclarecer antes da gente adentrar diretamente no assunto. Falarei também sobre perícia, no caso da embriaguez. Falarei sobre lei seca, o comportamento do condutor do veículo, as opções que ele pode fazer, querendo assoprar o bafômetro ou não querendo, e todos os pontos que estão ao redor desse tema que diariamente causam muitas dúvidas. Vou começar aqui pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 302, ele traz o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Vou ler para vocês aqui o artigo. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí, em 2017, foi acrescentado nesse artigo 302 o parágrafo 3º, que trouxe uma qualificadora pela prática do homicídio culposo no trânsito. O parágrafo 3º, ele descreve: se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena será de reclusão de 5 a 8 anos e a suspensão e proibição do direito de obter a permissão e habilitação de um veículo automotor. Veja bem, pessoal, antes desse parágrafo 3º, dessa qualificadora, qual era a guerra entre defesa e acusação? Quem se embriagava, né, usava o álcool ou outra substância psicoativa e pegava na direção do veículo automotor, o Ministério Público alegava que esse agente praticou o crime em dolo eventual. Ele assumiu a responsabilidade de praticar esse resultado quando assumiu a direção do veículo automotor embriagado. E levava esse crime como um crime doloso lá para o artigo 121 do Código Penal. Defesa, não. Isso é culpa consciente. Apesar de o agente ter pego a direção do veículo automotor embriagado, ele não quis praticar um resultado doloso. O resultado se deu a título de culpa. Ele pegou na direção do veículo automotor querendo chegar em sua residência.
e, por culpa, ele atropelou e matou alguém. Ele até previa esse resultado, só que ele não aceita o resultado morte. Então, na culpa consciente, você prevê o resultado, só que você imagina que esse resultado não acontece, e se acontecer, você não aceita. Isso é culpa consciente. Tá? Então, existia grande batalha judicial, existe ainda até hoje, né? Isso vai depender do caso concreto, né? Como é que foi o desdobramento dos fatos, se o homicídio vai lá para o 121 ou se permanece aqui no CTB. Só que com esse acréscimo dessa qualificadora, dirimiu um pouco essa dúvida. Não posso dizer que se o agente se embriaga, pega no veículo e mata alguém, automaticamente, artigo 302, parágrafo 3º. Não. Provavelmente será tipificado aqui, mas automaticamente não posso dizer. Pode ser caso, sim, de sustentar um dolo eventual a depender da situação concreta. Tá? Então, eu queria dirimir essa primeira dúvida do homicídio culposo no trânsito, no caso de se dolo eventual vai para o artigo 121 ou se a culpa consciente permanece no 302, com esse acréscimo dessa qualificadora agora do parágrafo 3º do 302. Primeira dúvida do homicídio culposo no trânsito. Segunda dúvida é a seguinte. Não sei se vocês perceberam aqui na leitura do parágrafo 3º que só exige um requisito. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Então aqui basta a influência do álcool, basta o agente ter bebido, atropelado e matado alguém sob a influência do álcool, que já se qualifica o crime de homicídio culposo no trânsito. Porque vocês vão perceber que lá na lesão corporal culposa no trânsito e na direção de veículo automotor estando o agente embriagado, eu vou precisar de 2 requisitos. Não basta só a influência do álcool e outra substância psicoativa que torna a dependência. Lá eu preciso da influência do álcool e, em razão dessa influência, o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada. 2 requisitos, influência do álcool e capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Artigo 302 do CTB. Bastou a influência do álcool, incidiu a qualificadora. Essa é uma segunda dúvida. Me foi perguntado, já logo que eu fiz a postagem, se caberia fiança em sede policial, na delegacia, caso o agente esteja sob a influência do álcool, mate alguém na direção de veículo automotor e foi encaminhado à delegacia, lavra-se o auto de prisão em flagrante. O delegado pode arbitrar fiança nesse crime de homicídio culposo no trânsito, estando o agente embriagado? Pessoal, delegado de polícia só pode arbitrar fiança nos crimes em que a pena não ultrapasse 4 anos. No artigo 302, estando o agente sob a influência do álcool, a pena, lá no parágrafo 3º do 302, é de 5 a 8, ultrapassa os 4. Então não cabe fiança em sede policial, só cabe fiança, no caso, na audiência de custódia perante ao juízo. Perante ao juiz
da custódia. Aí sim pode-se pedir uma medida cautelar diversa da prisão. A fiança é uma delas. Sim, lá se pode suscitar a fiança. Outra curiosidade envolvendo o crime de homicídio e esses crimes que eu irei falar. Recentemente, em 2020, né? 2020, isso. Sob a Lei 14.071 de 2020, veio uma previsão, foi incluído no CTB o artigo 312B. Esse artigo 312B, ele de certa forma, ele acaba um pouco com uma impunidade que muitos argumentam no Código de Trânsito. Porque antes dessa lei, antes de 2020, o homicídio culposo no trânsito, já que é culposo, ele poderia incidir o 44.1 do CP. E o que é o 44.1 do CP? É a possibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito em casos de crimes culposos. O que ocorria? Mesmo o agente sendo condenado pelo homicídio culposo no trânsito, em estado de embriaguez, estando esse agente sob a influência do álcool, ele poderia cumprir essa pena em liberdade, substituindo a PPL por uma PRD, por uma restritiva de direito. Hoje, com o advento dessa lei 14.071 de 2020, inserindo o artigo 312B no CTB, não se pode mais substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Tá? Nos casos de crime de homicídio culposo no trânsito, de lesão corporal culposa no trânsito, ou no caso da prática do crime, salvo engano, de racha, né? Exatamente. Não, o que está aqui é a impossibilidade da aplicação do artigo 44.1 do CP, que, no caso do crime culposo, fica vedada a substituição da PPL por PRD nos crimes de trânsito, tais quais homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito, estando o agente sob a influência do álcool. Então, nesses dois crimes, não se pode mais substituir a PPL por PRD. Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer para vocês sobre o crime de homicídio culposo no trânsito. Falei de dolo eventual culpa consciente, falei dessa possibilidade de substituição da PPL por PRD e falei que nesse crime, na qualificadora, parágrafo 3º, 302, só exige a influência do álcool para o crime se qualificar. Agora vamos ao artigo 302 do CTB. No artigo 303, artigo 303 do CTB, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aí está lá o parágrafo 2º do 303. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos. De 2 a 5, aqui também não cabe fiança em sede policial, só em juízo. Sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo. Aí aqui, 2 requisitos para vocês verem como diverge e diferencia do parágrafo 3º do 302. Aqui se exige os 2 requisitos. Se o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada, 1,
Agora, 2. Em razão da influência do álcool ou outra substância. Então, para ser tipificado o crime do artigo 303 de lesão corporal culposa no trânsito, se o agente bebeu, esteja sob a influência de álcool ou outra substância, se exige não só isso, não basta a influência do álcool no 303. No 303 precisa da influência do álcool ou outra substância que cause dependência, mas que o agente, estando sob a influência do álcool, ele esteja ainda com a capacidade psicomotora alterada em razão dessa influência. Uma coisa é a influência do álcool, uma coisa é o álcool no sangue, é a alcoolemia. Outra coisa diferente é o agente estar com a capacidade psicomotora alterada, sendo impossibilitado de dirigir. Uma coisa, influência do álcool, outra coisa, capacidade psicomotora alterada do agente. Tá? Então, artigo 303 do CTB, parágrafo 2º, que é uma qualificadora também, só que aqui da lesão corporal culposa no trânsito, 2 requisitos: influência do álcool mais capacidade psicomotora alterada em razão dessa influência. Tá? Agora vamos para o artigo 306 do CTB. Artigo 306 do CTB é o famoso condutor irresponsável, né? É o condutor do veículo que ele pega na direção do veículo estando embriagado. Não praticou nenhum crime mais grave, mas pratica esse crime de trânsito. Não matou ninguém, não feriu ninguém, né? Mas está dirigindo o veículo automotor. Também exigindo 2 requisitos para que se tipifique esse crime do 306. Direção de agente embriagado. Dirigir veículo automotor estando o agente embriagado. Quais são os 2 requisitos? Igual o do 303 da lesão corporal culposa no trânsito. Aqui se exige capacidade psicomotora alterada, mas em razão da influência do álcool ou outra substância psicoativa. Não basta a influência do álcool. Preciso da influência do álcool mais capacidade psicomotora alterada. Aí vocês vão me perguntar, mas não tem um negócio de quantidade da substância, né? Sei lá, se eu tomar uma cerveja, eu não incido no crime. Um copo de vinho eu posso soprar o bafômetro e tranquilo. Galera, sim, o que existe no artigo 306 sobre esse parâmetro de quantidade de álcool? O que existe desmistificando alguns mitos e falando algumas verdades para vocês, né? E esclarecendo algumas dúvidas. O que existe? O artigo 306, né, do condutor embriagado, ele tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º no 306. Lá quando você é parado na lei seca, né, as leis secas que tem em todo o Brasil, grande programa aí de educação no trânsito, você é obrigado a fazer um teste de bafômetro, né? Você respira, aspira e respira, assopra, e ali aquele aparelhinho ele vai detectar a quantidade de álcool no seu sangue. É quase um exame de alcoolemia, né? Aí tem um parâmetro no parágrafo 1º, inciso 1 do 306.
Se ultrapassar aquele parâmetro, por vezes, isso quer dizer que você não poderia estar dirigindo. Só que não é só o parágrafo 1º que vai tipificar o crime, porque eu já falei para os senhores que eu preciso de 2 requisitos. Não adianta acusar aqui o parágrafo 1º, inciso 1 do 306 do CTB, de que eu estou com uma quantidade de álcool no sangue que ultrapassa esse parâmetro, esses limites. Não é só isso, eu preciso também estar com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, em razão de ter ultrapassado esse parâmetro aqui legal. E se eu sou um parâmetro, isso vai variar de pessoa por pessoa, né? As pessoas que bebem um dia sim, um dia não, ou toda semana, uma taça de vinho no almoço, ou uma cerveja uma vez por dia para relaxar, ou só bebem no final de semana, ou existem ainda pessoas que só bebem uma vez por mês, que não bebem. Então, cada pessoa, cada organismo vai ter uma tolerância sobre a droga, sobre aquele álcool ou outra substância. Então, é assim esse parâmetro aqui, mesmo você ultrapassando esse parâmetro, você precisa, para ser tipificado nesse artigo de condução do veículo automotor estando embriagado, você precisa ainda... o Ministério Público lá na Justiça precisa comprovar que você estava com a capacidade psicomotora alterada. Não basta somente esse meio aqui de prova, de ter ultrapassado o parâmetro legal. E você vai apresentar outros meios de prova na Justiça, caso você assopre o bafômetro e acuse que você estava fora desse parâmetro do inciso 1. Você vai comprovar que, apesar de estar fora do parâmetro, você não estava com a capacidade psicomotora alterada. Então, não há que se falar em crime. Entendeu? O parâmetro é o seguinte, né? O artigo 306, ele escreve assim: conduzir veículo automotor, 1, com a capacidade psicomotora alterada, 2, em razão da influência de álcool ou outra substância que determine dependência. Aí tá lá, parágrafo 1º, inciso 1. As condutas previstas no caput serão constatadas. Aí tá, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ou 2. E aqui que você vai para comprovar, no caso, se você assoprou o parâmetro e bebeu mais 2, 3, 4 taças de vinho, ou bebeu mais 5 latas de cerveja, ou 2, saiu do parâmetro do inciso 1. Inciso 2. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a capacidade psicomotora alterada. Então, você precisa, para incidir no crime do 306, ultrapassar esse parâmetro, mas estar com a capacidade psicomotora alterada, né, pelos testes que a resolução 432 do CONTRAN faz no agente que estava dirigindo o veículo sob a influência do álcool ou com a capacidade psicomotora alterada. Então, eu preciso das duas comprovações, tá? E esses testes quais são, doutor? Como é que eu vou provar que, tudo bem, eu estava sob a influência do álcool, isso a gente já sabe, não tenha dúvida, eu soprei bafômetro e ultrapassou ali o limite.
Só que eu não estava com a capacidade psicomotora alterada. O que eu vou fazer para comprovar isso em juízo, para não incidir nesse crime do 306? Galera, lá na resolução 432, existem vários testes para comprovar se a sua capacidade psicomotora estava alterada ou não. Um deles, você mesmo até pode fazer. Filmar a sua abordagem na lei seca, pede para o carona, ou pede para alguém, né, para o passageiro filmar. Vou lá falar com o agente de trânsito, né? Filme, vou explicar isso para eles, que eu acabei de explicar. Não basta a minha influência do álcool, eu também preciso estar com a capacidade psicomotora alterada. Sendo assim, eu não estou incidindo em nenhum crime. Agente de trânsito, estou aqui, meu passageiro aqui, meu amigo, está filmando aqui a abordagem. Então, eu venho aqui argumentar isso com os senhores, né? Consigo falar, me expressar sem embolar a voz. Minha pupila não está dilatada, eu não estou nervoso. Consigo fazer aqui o 4, consigo andar em linha reta. Então, são várias outras formas, né, de perícia que dá para se comprovar que o agente, apesar de estar sob a influência do álcool, ele não está com a capacidade psicomotora alterada. Sendo assim, não há tipificação do crime. Aí o parágrafo 2º ainda vem e diz: a verificação do disposto neste artigo, do 306, poderá ser obtido mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exames clínicos, perícias, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de direito de prova admitidos, observado ainda o direito a uma contraprova. Então aqui tem muito que se discutir e produzir em juízo para comprovar realmente que, apesar da sua influência do álcool, você não estava com capacidade psicomotora alterada. Lá na frente, caso você chega em delegacia, vamos supor, você parou na lei seca, aí você tem duas opções, dois caminhos. Primeiro caminho, não assoprar o bafômetro, você pagar uma multa de trânsito, tomar uma suspensão de habilitação, um prazo até de 1 ano, e pedir para alguém, para algum amigo seu, para seu pai, para alguém da sua família, ir lá buscar o seu veículo e conduzi-lo até a sua casa. Essa é uma opção, já que você acha que bebeu e se soprar o bafômetro vai acusar muito, você não quer arrumar muito problema, quer logo se livrar, que é o que a maioria faz. Mas vamos supor que você quer optar pela segunda opção, ou que se você beber uma taça de vinho de manhã e falar, vou assoprar porque não vai dar nada. Aí eu já estou pronto, estou certinho aqui para dirigir, estou tranquilo. Assoprou, o bafômetro acusou. O agente de trânsito vai chegar para você e vai falar, senhor, que infelizmente aqui ultrapassou a quantidade, o parâmetro que a gente tem, e vou ter que encaminhar o senhor até a delegacia, porque você está incidindo aí no crime do artigo 306, dirigir veículo automotor influenciado pelo álcool ou com a capacidade psicomotora alterada, ou, né? Então, eu vou ter que encaminhá-lo até a sede policial. Ok, tranquilo. E eu vou ter que apreender seu veículo e a sua habilitação. Tranquilo, ok. Então vamos. Policial, policial chegou, te encaminhou, chegou na sede policial, delegacia, delegado conversou com você, você fez todas essas alegações, mas mesmo assim, o delegado resolveu tipificar o crime e te indiciar pelo artigo 306.
direção de veículo estando o agente embriagado. Lavrou auto de prisão em flagrante, arbitrou a fiança, te liberou para casa. Foi para a justiça, você vai comprovar, assim, vai fazer um exame de corpo de delito, claro, fazer alguns testes, mas mesmo assim foi para frente a sua ação, aí virou processo, o inquérito virou processo, foi oferecida a denúncia pelo MP. Na justiça, você vai provar tudo o que eu já expus aqui para os senhores, entendeu? E no final vai pedir a tipicidade da conduta em razão de não estar preenchido a tipicidade formal do crime. Para a gente tipificar um crime, precisa preencher todo o tipo penal. E aqui, preencheu a influência do álcool e não preencheu a capacidade psicomotora alterada em razão da influência. Então, o fato é atípico por falta de tipicidade formal. Entenderam? Então, eu acho que eu esclareci todas as dúvidas. Se os senhores tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar, deixar aí nas caixas de pergunta. Vou carregar o vídeo. Tá? Espero que eu tenha ajudado, contribuído para desvendar alguns mitos e verdades, esclarecendo algumas dúvidas sobre os 3 crimes de trânsito: o homicídio culposo no trânsito, a lesão corporal culposa no trânsito e a embriaguez ao volante. Por último, vale ressaltar que exame de alcoolemia, né, conforme a ciência médica, ele serve para detectar a quantidade de álcool no sangue. Isso nada tem a ver com capacidade psicomotora alterada. Você pode estar com uma certa quantidade de álcool no sangue, mas a sua capacidade psicomotora continua normal porque você tem tolerância. Então, as duas coisas não se confundem. Outra coisa também, aqui um conhecimento mais técnico da ciência médica, para que os senhores também possam saber, que ajudam também aqui no vídeo, né? Enaltecem aqui o conteúdo. Embriaguez é a intoxicação pelo álcool. Embriaguez é a intoxicação pelo álcool. Essa intoxicação ela pode ser completa, essa embriaguez ela pode ser completa ou não. Isso também é uma coisa a ser analisada. Tá? Os níveis dessa embriaguez. Então, existe também uma grande complexidade nesse caso da ciência médica. Certo? Até qual é o parâmetro que existe, qual é o parâmetro que a capacidade psicomotora está tão alterada que eu não possa dirigir. Entendeu? Isso também é muito discutido. As coisas aqui são científicas, não é assim, é isso porque é isso e acabou. Então isso também precisa ser analisado. Tá? E isso também são meios de prova que podem ser comprovados em juízo, como o artigo 306, parágrafo 2º falou. Né? Existe direito à contraprova, existe prova pericial, existe tantas outras provas. Então, caso você se encontre em uma situação dessas, você precisa procurar um advogado para que possa te instruir melhor e te representar em juízo. Tá? Agora, isso é bom para revelar também os seus direitos. Tá? Se você acha que não há razoabilidade, que você só bebeu um copo, uma taça de vinho, saiu para jantar com a sua esposa, ou bebeu no almoço, teve que ir na farmácia, por exemplo, foi parado na lei seca, não tem tolerância, tolerância mínima dessa, vamos brigar na justiça, não tem crime aqui não, pelo amor de Deus. Entendeu? Então isso também precisa ser visto. Aqui no Brasil a gente costuma, as leis ou é 8 ou é 80. Nunca há assim uma certa razoabilidade,
uma ponderação, uma proporcionalidade. As leis são muito subjetivas, por isso que existem tantas ações e a justiça está cheia, está lotada de coisas assim que poderiam ser resolvidas, né, se fossem melhor esclarecidas e tipificadas. Uma lei dúbia, ela não deveria nem entrar em vigor, né? Mas, pessoal, o vídeo ficou longo, é verdade, mas é um vídeo, eu acho, esclarecedor. Deixem suas dúvidas. Até uma próxima. Tchau, tchau.